Olá, meu amado, bem-vindo de volta. Faremos agora a parte B da nossa lição 7, cujo título é Mentoreamento e Discipulado. Você sabe qual é o verdadeiro significado da palavra discípulo? Eu procurei o significado ali no dicionário, até na internet, você pode verificar aí. A palavra discípulo, o verdadeiro significado dela, fala sobre aprendiz, fala que discípulo é um aluno receptivo aos ensinamentos, discípulo é aquele que recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, na realidade um aluno mesmo, e discípulo é aquele que segue as ideias ou imita o exemplo dos outros. Olha, em 1 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 11, o apóstolo Paulo escreve assim, olha que fantástico isso. Ele diz assim: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Muita gente acha isso até uma arrogância de Paulo. Eu já escutei isso por aí. Mas na realidade, o apóstolo Paulo ele sabia muito bem quem ele era. Ele tinha uma definição do seu caráter cristão esplêndida na sua vida. Ele sabia qual era o seu objetivo e o que ele estava fazendo e o que, melhor dizendo, o que ele estava fazendo na direção do Senhor. Quando o apóstolo Paulo coloca essa frase, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, ele quer expressar toda a convicção que ele tinha no Senhor, toda a convicção que ele estava fazendo a coisa certa em Cristo. Algumas pessoas acham que isso foi uma arrogância, pessoas que não tentam entender com profundidade o que o apóstolo Paulo disse aqui. Não, momento algum ele foi arrogante, muito pelo contrário. Ele tinha a convicção de quem ele imitava e de quem ele era. Ele tinha a certeza da sua identidade. Então, com toda essa convicção, ele escreveu ali à igreja de Corinto e diz: me imitem, porque eu estou imitando a Cristo. Então, meu querido irmão, alguns dizem assim: a pessoa tem que imitar Jesus e não imitar a mim. Se a pessoa não pode reproduzir você, é sinal que você não está reproduzindo a Cristo. Quando você coloca as coisas dessa maneira, você então está demonstrando para a pessoa que se converteu em Jesus que você não tem convicção da sua fé, que você não sabe quem você é, que você não tem identidade. Mas quando nós temos convicção de quem nós somos, do Cristo que vive em nós e que nós temos procurado ser obreiros aprovados e andar em retidão na presença do Senhor, nós podemos falar como o apóstolo Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se a pessoa não pode imitar você, é sinal que você não imita Cristo. Então faça uma reflexão em cima disso daí. Ovelha gera ovelha e amamenta ovelha. Ovelha sadia sempre dará uma cria sadia. O novo cristão, o novo convertido, saudável, ele dará crias saudáveis. Por quê? Porque ele entendeu as verdades de Cristo e transmitirá essas verdades com profundidade a outras pessoas. Porque a palavra do Senhor ela é inspiradora e nós temos sempre o desejo de compartilhar. A razão por que muitos cristãos não são frutíferos é porque eles estão literalmente doentes, espiritualmente doentes. Porque nós cristãos, muitas vezes, não temos obedecido a grande comissão de Jesus. Jesus ele nunca disse, ide e fazei convertidos, mas ele disse, ide e fazei discípulos, discípulos de Cristo, discípulos saudáveis. Então, se você tiver com a sua vida espiritual saudável, sendo um obreiro aprovado na presença do Senhor, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra do Senhor, e que tem o amor de Cristo no teu coração, e que tem compaixão pela vida das pessoas e que ama as pessoas com profundidade no amor de Cristo,
você dará frutos sadios, você gerará ovelhas sadias. Então prepare o novo convertido para que ele seja igual você, para que ele seja uma pessoa saudável espiritualmente na presença do Senhor. Os 3 uns de Jesus: um mandamento, uma tarefa, um método. Um mandamento Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Uma tarefa: vai, ide e façam discípulos de todas as nações. Um método: sendo o Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés. Vocês também devem lavar os pés um dos outros. Meu querido, o método: lavar os pés? Como assim, pastor? A pessoa tem que chegar na minha casa e eu falar para ela ficar descalça e lavar o pé dela? Não nesse sentido literal. Mas você deve servir a pessoa em amor. Você deve expressar na vida da pessoa a prática do seu amor, o amor que foi derramado por Cristo em você. Você deve fazer que isso seja o seu estilo de vida. O seu estilo de vida deve ser baseado no amor, deve ser baseado no cuidado, deve ser baseado em fazer discípulos. Então, esse é um mandamento do Senhor para nós, né? Amar uns aos outros como Ele nos amou. Nós vemos ali que Jesus lavou o pé dos discípulos. Nós devemos lavar os pés dos nossos irmãos. Mesmo que muitas vezes, eu não estou falando literal, você me entendeu? Mesmo que muitas vezes estes pés sejam encardidos, cheios de calo, cheios de dificuldades e ainda estejam sujos porque precisa ser lavado o que está sujo, nós devemos ter todo este cuidado, todo este amor pelas pessoas que chegam até nós, encardidas, sujas, com dureza, ásperas. Nós devemos ser receptivos e cuidá-las com muito amor, com muita atenção, com muita devoção do nosso tempo, mostrando e reproduzindo as verdadeiras atitudes de Jesus na vida dela. A prioridade de Jesus: cuidar de seus discípulos. Baseado em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e no versículo 34, diz assim: e sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Nós vemos que Jesus, ele pregava, ensinava as multidões, sempre junto com seus discípulos. Mas ele também se reunia em particular com seus discípulos e explicava tudo para eles sobre a vida cristã. Ele tratava cada um individualmente e sempre com a finalidade de ensiná-los com muito mais profundidade. Nós vemos o amor de Cristo ali no discipulado 1 a 1. Jesus, ele tinha uma preocupação de formar líderes parecidos com ele e líderes que as outras pessoas pudessem também seguir, líderes inspiradores. Nós vemos o apóstolo Paulo também, quando ele escreveu ali para o jovem pastor Timóteo, que está lá na carta de 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim: e o que da minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para ensinar a outros. Nós vemos ali o apóstolo Paulo dizendo para que Timóteo, do que ouviu e o que testemunhou, né, na vida de Paulo, para que ele reproduzisse na vida de outras pessoas. O que é isso? Ensinar com a própria vida. Jesus ensinou com a própria vida. Ele cuidou de cada discípulo. Lá em João, no capítulo 17, diz que Jesus, ele orou, intercedeu pelos seus discípulos. Jesus investiu tempo na vida deles, tanto individualmente como em grupo. Jesus demonstrou para eles o trabalho e como eles deveriam fazer, demonstrou que o trabalho deveria ser feito através de Jesus, através do seu exemplo pessoal. Como é que faz? Agora copiem, façam discípulos da forma que eu estou lhe ensinando. Jesus mostrou o preço a ser pago e as recompensas de trabalhar na obra do Senhor. Ele enfatizou durante todo o tempo com seus discípulos o caráter, a santidade, a integridade e a total dependência do Espírito Santo. Eles estavam ali, Jesus e o seu pequeno grupo, que seriam seus discípulos, eles estavam ali o tempo todo
tanto no discipulado, tanto nos seus grupos reunidos, nos seus pequenos grupos, tanto nas grandes reuniões. A eficácia do discipulado na formação de líderes. Eu vou passar para você alguns dados interessantes. Olha só, cultos e mensagens de escola dominical acrescentam muito na nossa vida ministerial, acrescentam muito. Mas eles não têm o propósito de gerar líder. Eles acrescentam um crescimento fantástico que todos nós devemos participar. Mas eles não têm o propósito de gerar líderes. 0%, isso é estatístico, de líderes que foram entrevistados. 0% dos líderes foram produzidos em púlpitos, em reuniões públicas ou ensino de pregação. 0% dos líderes entrevistados foram produzidos em classes estruturadas de escola dominical. Outro dado, 10% dos líderes foram gerados apenas no discipulado de pequenos grupos. Mas 90% dos líderes entrevistados disseram que foram gerados no discipulado 1 a 1, que aprenderam e tiveram inspiração de outro líder de como fazer, de como ser um novo líder. Discipular. Vamos entender um pouquinho o que é o que não é discipular. Vou começar pelo que não é. Discipular não é controlar a pessoa, mas discipular é confrontar a pessoa em amor. Essas são as dicas fantásticas para você, líder. Discipular não é usar a pessoa para o seu próprio serviço, mas é você servir ao próximo para que ele tenha sucesso. Discipular não é você ser o responsável pelos atos e as atitudes dessa pessoa que você está discipulando, mas é você ajudar ele a não transferir a sua própria responsabilidade, a identificar a responsabilidade que ele tem. Discipular não é forçar que a pessoa discipulada aceite a sua opinião, mas é ampliar a visão dela e mostrar o outro lado da história. Discipular não é forçar a sua autoridade, mas é você demonstrar a sua atitude de amor e de submissão voluntária através do relacionamento que você tem mantido com essa pessoa. Discipular não é você se tornar um chefe ou transferir a função de empregado ao seu discípulo, mas é você honrar essa pessoa, é você honrar os seus líderes, é você respeitar os seus liderados. Ser discipulado. Ser discipulado não é transferir a sua responsabilidade para o seu discipulador. É aconselhar-se antes de tomar decisões. Ser discipulado não é ser totalmente dependente do discipulador, mas é ser humilde e sempre dar satisfação do trabalho que você está fazendo. Ser discipulado não é você se anular a si mesmo e fazer a vontade do discipulador, mas é servir ao próximo segundo seus recursos e capacidade. Ser discipulado não é sempre concordar, agora eu tenho que concordar com tudo o que o meu discipulador fala. Não, mas é temer a Deus e a sua palavra e confrontar o discipulador se for necessário. Um bom discipulador, ele ama, ele encoraja, ele é amigo, ele faz visitas, ele está junto ali sempre, ele se diverte junto com o seu discípulo, ele ora, ele jejua, ele compartilha a palavra, ele é um exemplo, como nós já pegamos aí o exemplo do apóstolo Paulo, ele sabe ouvir, sabe ter sensibilidade quando o seu discípulo precisar falar, ele procura não dominar, ou melhor, ele não domina a vida de ninguém, ninguém é dono de ninguém, mas pelo contrário, ele motiva, ele elogia, ele sempre estimula a pessoa que está sendo discipulada a ir em frente. O que é um discipulador e o que é um mentor? Existe uma diferença entre discipulador e mentor. Vamos tentar esclarecer um pouco mais isso daqui com vocês. Discipulador é um discípulo mais maduro que,
através de um relacionamento comprometido e pessoal, ajuda outros discípulos de Jesus a crescerem na fé e também a fazerem novos discípulos. Mentor é alguém que acredita em outra pessoa, enxergando possibilidades além do que ela percebe, apoiando e nutrindo-a, desafiando e alavancando-a para o seu pleno potencial, como um líder dentro dos propósitos do Senhor. Discipulado e mentoreamento. Eles são diferentes, mas têm coisas em comum. Então, resumindo, o discipulado ele é focado mais no caráter e na vida espiritual, ou no ser. É um sinônimo da vida cristã. O objetivo do discipulado é a obediência a Cristo. Esse objetivo permanece constante ao longo de toda a vida. E o mentoreamento, ele é focado mais nos dons, nas habilidades, no fazer. O objetivo do mentoreamento é o desenvolvimento de liderança. Porém, ser e fazer caminham juntos. Enquanto o discipulado tem o seu foco nos mandamentos de Cristo em todas as áreas, o mentoreamento se concentra nas habilidades, conhecimento e desenvolvimento do líder. Jesus discipulou seus seguidores, mas ele também mentoreou alguns para que se tornassem líderes. 4 passos para treinar líderes. Eu peguei como inspiração aqui a palavra café e vou usar as suas iniciais, C, A, F e E. O C, dentro desses 4 passos aqui que eu estou abordando a você, o C vai ser compreender como fazer. O A, ajudar a fazer. O F, fazer e ser avaliado. E o E, enviado para ensinar a outros. Dentro do C, o C de compreender, Jesus faz e os seus discípulos observam. Jesus deixava seus discípulos observarem ele fazendo, para que eles pudessem compreender como deveria ser feito. Qual que era o objetivo de Jesus? Inspirar o desejo e criar a sede de aprender. Então, antes de você exigir que as pessoas que estão sendo discipuladas por você façam, demonstre para elas. É necessário que você demonstre para elas como deve ser feito. A, ajudar. Jesus faz e os seus discípulos ajudam. Jesus deixava seus discípulos ajudá-lo a realizar todas as suas tarefas, para que eles pudessem aprender um pouco mais ali, como fazer na prática o negócio, né? Eles ajudavam Jesus a batizar, estavam presentes ali nos momentos das curas, estavam envolvidos em preparar toda a organização dos discípulos. O objetivo neste momento do ajudar é implantar nos seus liderados o espírito de equipe. F, fazer. Os discípulos fazem e Jesus observa. Jesus deixava seus discípulos fazerem sozinhos e os acompanhava ao processo. É o momento que você vai permitir que o seu liderado ele faça as atividades, mas é necessário que você esteja acompanhando o que ele está fazendo. Neste momento, Jesus elogiava, encorajava, mas também notava onde eles estavam errando e os corrigia. E é assim que nós devemos fazer, né? Nós devemos elogiar, encorajar, e também devemos estar atentos e notar aonde acontecem os erros e com muito amor e com muito zelo corrigir os erros das pessoas que estão sendo mentoreadas, que estão sendo discipuladas através da nossa vida. E qual é o objetivo do fazer? É praticar o que já aprendeu. É uma espécie de um estágio, né, para que a pessoa possa estar preparada. Dentro do F, do fazer também, eu posso abordar também aqui uma fase crítica. O líder deve permitir que sim, que o discípulo tente e falhe. O discípulo não deve ter medo de tentar e falhar. O líder deve confrontar, como eu já disse, em amor, apontando os pontos fracos e encorajando. E o discípulo deve aceitar a correção com humildade e nunca desistir. Resista à tentação de delegar uma responsabilidade sem que você esteja supervisionando nesse estágio. Então sempre esteja atento. É um momento um pouco crítico. É um momento que talvez traga algum confronto. Mas
você é instruído pelo Espírito Santo e peça sempre essa instrução para que você consiga levar a pessoa que está aprendendo com você ali a compreender qual é a melhor maneira de agir nesse instante. E de enviar. Jesus enviou os seus discípulos para que eles fizessem sozinhos agora, daqui por diante, e que também pudessem fazer outros discípulos e ensinar a muita gente. Os discípulos, eles se reuniam e traziam os relatórios, como que eles trabalharam e o que aconteceu. Qual é o objetivo disso tudo? O objetivo é que as pessoas entendam e tenham a convicção neste momento que elas foram enviadas da sua missão. Né? Nunca envie ninguém para uma obra sozinho. Sempre procure enviar de 2 em 2 e peça para que eles prestem conta do trabalho. Não envie um membro sozinho do seu grupo de pastoreio, do seu pequeno grupo, para que ele visite outra pessoa. Mas envie ele em conjunto com outras pessoas ou até mesmo uma pessoa, para que ele possa estar ali trabalhando. Não envie para que ele faça uma visita evangelística, ou um outro tipo de trabalho sozinho, mas sempre leve com ele sempre um acompanhante e traga a você relatórios. Nessa fase é o momento que você perceberá que o seu auxiliar ele estará preparado para a multiplicação e tudo aquilo que você investiu é o momento de ser liberado sobre a vida dele, é o momento de enviar para que ele reproduza as obras que ele aprendeu com você, as obras fantásticas de Cristo, ele reproduza na vida de outras pessoas. Eu vou deixar para você 2 bases bíblicas do que eu estou falando. Mateus 28, do verso 18 a 20, diz assim: Então Jesus se aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, olha que tremendo, olha o que Jesus fala, foi Jesus que falou. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Fantástico. Tudo que aprendemos aqui sintetizados na palavra do Senhor. Novamente, 2 Timóteo 2, do verso 1 ao 2, olha aí o que o apóstolo Paulo fala ao seu pastor, ao seu jovem pastor. Diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que você ouviu dizer na presença de muitos, teste-as, confie-as a homens fiéis, que serão também capazes de ensinar a outros. Meu querido, eu encerro aqui essa nossa lição dizendo para você como é importante nós sermos farol na vida de alguém. Como é importante nós sermos inspiradores do poder do alto, do poder divino, da presença do Espírito Santo na vida de alguém. Como é importante ser um discípulo de Jesus que recebe a autoridade do Senhor e tem a capacidade de transformar vidas, de mudar o destino de muita gente que estavam se encaminhando para a perdição eterna e que através da sua vida encontraram o sentido de viver. Então você, meu amado irmão, líder de pequeno grupo, você tem uma missão fundamental nessa história da sua vida, nessa história da humanidade, que é levar pessoas a Jesus. Por isso nós precisamos aprender como discipular essas pessoas, como mentorear essas pessoas, lembrando que discipular é o desenvolvimento da vida cristã, e mentorear é a forma que nós vamos formar os novos líderes. Como é importante integrar a pessoa, esse novo convertido na obra do Senhor, integrar dentro de um pequeno grupo, integrar dentro de uma igreja e assim fechar as portas dos fundos. Hoje nós percebemos que muitas pessoas são apenas visitantes, passantes, chegam, ouvem a palavra, consomem da palavra e vão embora.
e não entendem as verdades genuínas do Evangelho. Agora você foi eleito pelo Senhor para ser o anunciador das boas novas e fazer a diferença na vida de muita gente. Eu termino essa lição dizendo que em Cristo eu fui amado, que em Cristo eu aprendi a amar e que em Cristo eu amo muito você. Um beijão no teu coração, que Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.